assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Um poderoso laço de amor surge quando Luke e Sofia se encontram. Mesmo sendo de mundos totalmente diferentes, eles não conseguem mais viver um sem o outro depois desse encontro. Mesmo sabendo que muitos desafios os aguardam neste novo relacionamento, eles decidem enfrentar tudo para poderem ficar juntos. Tudo muda quando, em uma noite chuvosa, eles encontram alguém precisando de socorro em um acidente de carro. Dentro do carro está um senhor idoso chamado Ira. Eles correm e conseguem levá-lo a tempo a um hospital. A história de vida de Ira acaba por transformar para sempre o relacionamento de Luke e Sofia, dando a eles um novo sentido e valores para suas vidas. Tudo começa com o Luke, um cara que é peão de rodeio. Sabe o que isso significa? Ele monta em touros, aqueles bem bravos que querem derrubar qualquer um que suba neles. Só que ele não é qualquer um, ele é muito bom nisso. Só que tem um problema, ele já sofreu muito com esse trabalho. Ficou machucado e tá na dúvida se vale a pena continuar ou parar de vez. Ele ama isso, mas sabe que pode ser perigoso. Enquanto isso, tem a Sofia, uma garota bem diferente dele. Ela é estudante de arte, super focada em estudar e trabalhar em museus. Tá no último ano da faculdade e sonha em ir para Nova York para conseguir um emprego incrível. Ela é toda organizada, tem um futuro planejado, mas o que ela não planejou foi conhecer alguém que fosse bagunçar tudo isso. Aí, um dia, rola aquele encontro que muda tudo. Sabe como é, né? Ela é convencida por umas amigas a ir assistir a um rodeio, só para curtir a noite e fazer algo diferente. E adivinha quem tá competindo lá? O Luke, é claro. Ele tá lá, montando no touro como se fosse um herói, todo corajoso, e ela não consegue tirar os olhos dele. Só que quando ele termina, acontece algo inesperado. Eles acabam se conhecendo. Depois do rodeio, o Luke vai até a Sofia e começa a puxar assunto. Ele é aquele tipo de cara charmoso, que sabe falar as coisas certas, mas sem parecer metido. E ela, mesmo sendo mais tímida e pensando que o mundo dele não tem nada a ver com o dela, fica curiosa. Eles começam a conversar, e é aí que a faísca aparece. Mas pensa bem, ela vive num mundo cheio de livros, quadros e exposições, enquanto ele está acostumado com touros, fazenda e chapéu de cowboy. Eles são completamente diferentes. Mesmo assim, tem alguma coisa entre eles que faz o papo fluir, como se eles se conhecessem há muito tempo. O Luke decide que não pode deixar a oportunidade passar e convida a Sofia para sair. E mesmo meio desconfiada, ela aceita. É o tipo de encontro que parece improvável, sabe? Eles passeiam, conversam sobre a vida, sobre os sonhos, sobre o que amam. Ela fala sobre arte, ele fala sobre rodeios, e mesmo parecendo que não tem nada a ver, eles começam a perceber que tem mais em comum do que imaginavam. Só que, como a gente sabe, a vida não é tão simples. Desde o começo, fica claro que esse relacionamento vai ser complicado. A Sofia tem medo de se apaixonar e perder o foco nos seus planos. O Luke, por outro lado, está tentando lidar com os desafios do rodeio e o fato de que, se continuar competindo, pode acabar se machucando feio. É tipo aquele começo de relacionamento em que tudo parece lindo, mas você já sente que vai ter uns obstáculos no caminho. E aí, sabe o que acontece? Eles não conseguem evitar. Mesmo com as diferenças e os medos, eles se aproximam cada vez mais. Cada encontro é uma descoberta, como se eles fossem desvendando aos poucos quem realmente são. O Luke mostra para Sofia um lado mais simples da vida, algo que ela nunca tinha experimentado. E ela faz o Luke pensar em coisas que ele nunca tinha considerado, como o que ele quer de verdade para o futuro. Esse começo é cheio de momentos bonitos e até engraçados. Tipo quando o Luke tenta impressionar a Sofia com o jeito cowboy dele, e ela, sem saber nada sobre aquele mundo, acha tudo curioso e até meio estranho. Ou quando ele faz questão de abrir a porta do carro para ela, como um verdadeiro cavalheiro, e ela dá risada, achando que ninguém faz isso nos dias de hoje. Mas é claro que nem tudo é só alegria. Lá no fundo, os dois sabem que estão entrando num território complicado. A Sofia pensa: e se eu me apaixonar e ele não quiser sair desse mundo perigoso do rodeio? Já o Luke se pergunta: será que ela realmente quer alguém como eu, que vive uma vida tão diferente da dela? Depois de um dos encontros deles,
Numa noite chuvosa, o Luke e a Sofia estão voltando de carro. Tá aquele temporal pesado, e eles percebem algo estranho na estrada. É um carro que saiu da pista e bateu feio. Eles param para ver o que está acontecendo e encontram um senhor idoso, sozinho, preso dentro do carro. Esse é o Ira Levinson. Ele está machucado e claramente muito fraco, mas ainda consciente. O Luke, todo corajoso, ajuda a tirar o Ira do carro. E a Sofia encontra uma caixa cheia de cartas no banco do passageiro. Dá para ver que aquilo é muito importante para o senhor, porque mesmo machucado, ele tenta falar para ela não esquecer da caixa. Então, eles levam ele para o hospital, e enquanto ele está sendo cuidado pelos médicos, a Sofia fica com a tal caixa. A curiosidade dela bate forte, porque ela percebe que essas cartas contam a história de vida do Ira. Quando o Ira acorda, ele começa a conversar com a Sofia. Ela é super gentil com ele e pergunta sobre as cartas. Aí, o Ira começa a abrir o coração e conta sobre o grande amor da vida dele, a Ruth. E é aqui que a gente é levado para outra história, como se fosse um filme dentro do filme. A Ruth era uma professora de arte, cheia de vida e apaixonada pelo que fazia. Ela e o Ira se conheceram nos anos 1940 e viveram um romance muito bonito, mas cheio de desafios. A Ruth tinha um sonho de formar uma família grande, mas, depois de um problema de saúde, eles descobrem que não podem ter filhos. Isso é um baque enorme para eles, porque naquela época ter filhos era visto como parte essencial de um casamento feliz. Mesmo assim, o Ira e a Ruth fazem de tudo para manter o amor deles forte. Eles aprendem a valorizar outras coisas, como o tempo juntos, as pequenas conquistas e o trabalho dela com arte. O Ira faz de tudo para apoiar a Ruth nos sonhos dela, e ela também está sempre ao lado dele, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Ele guarda cada momento especial entre eles nas cartas que escreve. Essas cartas são como um diário de amor, cheio de memórias e lições. Enquanto o Ira vai contando isso, a Sofia e o Luke começam a se identificar com a história. Eles veem que o relacionamento do Ira e da Ruth não foi fácil, mas eles escolheram lutar pelo amor, mesmo quando parecia que o mundo estava contra eles. Isso faz a Sofia e o Luke refletirem sobre o próprio relacionamento. A Sofia percebe que, assim como a Ruth, ela tem sonhos grandes, mas isso não significa que ela não possa amar e construir algo especial com o Luke. E o Luke começa a enxergar que, assim como o Ira, às vezes é preciso fazer sacrifícios por quem você ama. A conexão entre o passado e o presente vai ficando cada vez mais forte. O Ira não só conta a história dele, mas também dá conselhos importantes para os dois. Ele fala sobre como o amor verdadeiro exige esforço, paciência e, acima de tudo, escolhas. Ele explica que não é sempre fácil, mas que, no fim, vale a pena. E tem outro detalhe que deixa tudo ainda mais emocionante. A Sofia descobre que a Ruth era uma amante da arte, assim como ela. A Ruth tinha uma coleção incrível de pinturas e peças de arte que ela e o Ira reuniram ao longo dos anos. Isso faz a Sofia se sentir ainda mais conectada com essa história, como se ela tivesse sido levada até o Ira por algum motivo especial. Enquanto tudo isso acontece, o Luke também está enfrentando os próprios dilemas. Ele quer voltar para o rodeio, mas sabe que está colocando a própria saúde em risco. E agora, com tudo o que ele está ouvindo do Ira, ele começa a se perguntar se vale a pena arriscar tanto, especialmente quando ele tem a chance de construir algo com a Sofia. Essa parte da história é cheia de emoção porque mistura o presente e o passado de um jeito que faz todo mundo pensar. O Ira é como um espelho para eles, mostrando que o amor é feito de escolhas e sacrifícios. E sabe o que é mais legal? Essa conexão entre as duas histórias não parece forçada. É como se o destino tivesse colocado o Ira na vida deles para ensinar algo importante. Depois de passar tanto tempo ouvindo as histórias do Ira, o Luke e a Sofia começam a pensar muito sobre o que querem da vida. Só que, enquanto isso, o tempo está passando, e eles sabem que as coisas estão chegando a um ponto crítico. A Sofia tem uma oportunidade incrível de trabalhar em Nova York, algo que ela sonhou a vida inteira. Só que isso significa sair da cidade, deixar tudo para trás, inclusive o Luke. O Luke, por outro lado, está numa encruzilhada com o rodeio. Ele ama montar em touros, é o que ele sabe fazer de melhor, mas ele já quase perdeu a vida por causa disso. O médico dele deixou bem claro: se ele continuar competindo, pode acabar com ferimentos graves, ou pior.
mas ao mesmo tempo, ele sente que precisa voltar, porque é o que dá sentido para a vida dele. A relação deles começa a ficar complicada por causa dessas decisões. A Sofia quer apoiar o Luke, mas lá no fundo, ela tem medo de que ele se machuque. E o Luke? Ele também quer que a Sofia vá atrás dos sonhos dela, mas não sabe como o relacionamento pode sobreviver à distância. Eles começam a se afastar, como se cada um estivesse indo para lados opostos. E aí, sabe o que acontece? O Luke volta a competir. Ele tenta ser aquele cara forte que não desiste, mas tá claro que ele tá forçando a barra. Ele começa a ganhar umas competições, mas dá para sentir que algo tá errado. Um poderoso laço de amor surge quando Luke e Sofia se encontram. Mesmo sendo de mundos totalmente diferentes, eles não conseguem mais viver um sem o outro depois desse encontro. Mesmo sabendo que muitos desafios os aguardam neste novo relacionamento, eles decidem enfrentar tudo para poderem ficar juntos. Tudo muda quando, em uma noite chuvosa, eles encontram alguém precisando de socorro em um acidente de carro. Dentro do carro está um senhor idoso chamado Ira. Eles correm e conseguem levá-lo a tempo a um hospital. A história de vida de Ira acaba por transformar para sempre o relacionamento de Luke e Sofia, dando a eles um novo sentido e valores para suas vidas. Tudo começa com o Luke, um cara que é peão de rodeio. Sabe o que isso significa? Ele monta em touros, aqueles bem bravos que querem derrubar qualquer um que suba neles. Só que ele não é qualquer um, ele é muito bom nisso. Só que tem um problema, ele já sofreu muito com esse trabalho, ficou machucado, e tá na dúvida se vale a pena continuar ou parar de vez. Ele ama isso, mas sabe que pode ser perigoso. Enquanto isso tem a Sofia, uma garota bem diferente dele. Ela é estudante de arte, super focada em estudar e trabalhar em museus. Tá no último ano da faculdade e sonha em ir para Nova York para conseguir um emprego incrível. Ela é toda organizada, tem um futuro planejado, mas o que ela não planejou foi conhecer alguém que fosse bagunçar tudo isso. Aí, um dia, rola aquele encontro que muda tudo. Sabe como é, né? Ela é convencida por umas amigas a ir assistir a um rodeio, só para curtir a noite e fazer algo diferente. E adivinha quem tá competindo lá? O Luke, é claro. Ele tá lá, montando no touro como se fosse um herói, todo corajoso, e ela não consegue tirar os olhos dele. Só que quando ele termina, acontece algo inesperado. Eles acabam se conhecendo. Depois do rodeio, o Luke vai até a Sofia e começa a puxar assunto. Ele é aquele tipo de cara charmoso, que sabe falar as coisas certas, mas sem parecer metido. E ela, mesmo sendo mais tímida e pensando que o mundo dele não tem nada a ver com o dela, fica curiosa. Eles começam a conversar, e é aí que a faísca aparece. Mas pensa bem, ela vive num mundo cheio de livros, quadros e exposições, enquanto ele está acostumado com touros, fazenda e chapéu de cowboy. Eles são completamente diferentes. Mesmo assim, tem alguma coisa entre eles que faz o papo fluir, como se eles se conhecessem há muito tempo. O Luke decide que não pode deixar a oportunidade passar e convida a Sofia para sair. E mesmo meio desconfiada, ela aceita. É o tipo de encontro que parece improvável, sabe? Eles passeiam, conversam sobre a vida, sobre os sonhos, sobre o que amam. Ela fala sobre arte, ele fala sobre rodeios, e mesmo parecendo que não tem nada a ver, eles começam a perceber que tem mais em comum do que imaginavam. Só que, como a gente sabe, a vida não é tão simples. Desde o começo, fica claro que esse relacionamento vai ser complicado. A Sofia tem medo de se apaixonar e perder o foco nos seus planos. O Luke, por outro lado, está tentando lidar com os desafios do rodeio e o fato de que, se continuar competindo, pode acabar se machucando feio. É tipo aquele começo de relacionamento em que tudo parece lindo, mas você já sente que vai ter uns obstáculos no caminho. E aí, sabe o que acontece? Eles não conseguem evitar. Mesmo com as diferenças e os medos, eles se aproximam cada vez mais. Cada encontro é uma descoberta. Como se eles fossem desvendando aos poucos quem realmente são. O Luke mostra para Sofia um lado mais simples da vida, algo que ela nunca tinha experimentado. E ela faz o Luke pensar em coisas que ele nunca tinha considerado, como o que ele quer de verdade para o futuro. Esse começo é cheio de momentos bonitos e até engraçados. Tipo quando o Luke tenta impressionar a Sofia com o jeito cowboy dele, e ela, sem saber nada sobre aquele mundo, acha tudo curioso e até meio estranho. Ou quando ele faz questão de abrir a porta do carro para ela,
como um verdadeiro cavalheiro, e ela dá risada, achando que ninguém faz isso nos dias de hoje. Mas é claro que nem tudo é só alegria. Lá no fundo, os dois sabem que estão entrando num território complicado. A Sofia pensa: e se eu me apaixonar e ele não quiser sair desse mundo perigoso do rodeio? Já o Luke se pergunta: será que ela realmente quer alguém como eu, que vive uma vida tão diferente da dela? Depois de um dos encontros deles, numa noite chuvosa, o Luke e a Sofia estão voltando de carro. Tá aquele temporal pesado, e eles percebem algo estranho na estrada. É um carro que saiu da pista e bateu feio. Eles param para ver o que está acontecendo e encontram um senhor idoso, sozinho, preso dentro do carro. Esse é o Ira Levinson. Ele está machucado e claramente muito fraco, mas ainda consciente. O Luke, todo corajoso, ajuda a tirar o Ira do carro. E a Sofia encontra uma caixa cheia de cartas no banco do passageiro. Dá para ver que aquilo é muito importante para o senhor, porque mesmo machucado, ele tenta falar para ela não esquecer da caixa. Então, eles levam ele para o hospital, e enquanto ele está sendo cuidado pelos médicos, a Sofia fica com a tal caixa. A curiosidade dela bate forte, porque ela percebe que essas cartas contam a história de vida do Ira. Quando o Ira acorda, ele começa a conversar com a Sofia. Ela é super gentil com ele e pergunta sobre as cartas. Aí, o Ira começa a abrir o coração e conta sobre o grande amor da vida dele, a Ruth. E é aqui que a gente é levado para outra história, como se fosse um filme dentro do filme. A Ruth era uma professora de arte, cheia de vida e apaixonada pelo que fazia. Ela e o Ira se conheceram nos anos 1940 e viveram um romance muito bonito, mas cheio de desafios. A Ruth tinha um sonho de formar uma família grande, mas, depois de um problema de saúde, eles descobrem que não podem ter filhos. Isso é um baque enorme para eles, porque naquela época ter filhos era visto como parte essencial de um casamento feliz. Mesmo assim, o Ira e a Ruth fazem de tudo para manter o amor deles forte. Eles aprendem a valorizar outras coisas, como o tempo juntos, as pequenas conquistas e o trabalho dela com arte. O Ira faz de tudo para apoiar a Ruth nos sonhos dela, e ela também está sempre ao lado dele, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Ele guarda cada momento especial entre eles nas cartas que escreve. Essas cartas são como um diário de amor, cheio de memórias e lições. Enquanto o Ira vai contando isso, a Sofia e o Luke começam a se identificar com a história. Eles veem que o relacionamento do Ira e da Ruth não foi fácil, mas eles escolheram lutar pelo amor, mesmo quando parecia que o mundo estava contra eles. Isso faz a Sofia e o Luke refletirem sobre o próprio relacionamento. A Sofia percebe que, assim como a Ruth, ela tem sonhos grandes, mas isso não significa que ela não possa amar e construir algo especial com o Luke. E o Luke começa a enxergar que, assim como o Ira, às vezes é preciso fazer sacrifícios por quem você ama. A conexão entre o passado e o presente vai ficando cada vez mais forte. O Ira não só conta a história dele, mas também dá conselhos importantes para os dois. Ele fala sobre como o amor verdadeiro exige esforço, paciência e, acima de tudo, escolhas. Ele explica que não é sempre fácil, mas que, no fim, vale a pena. E tem outro detalhe que deixa tudo ainda mais emocionante. A Sofia descobre que a Ruth era uma amante da arte, assim como ela. A Ruth tinha uma coleção incrível de pinturas e peças de arte que ela e o Ira reuniram ao longo dos anos. Isso faz a Sofia se sentir ainda mais conectada com essa história, como se ela tivesse sido levada até o Ira por algum motivo especial. Enquanto tudo isso acontece, o Luke também está enfrentando os próprios dilemas. Ele quer voltar para o rodeio, mas sabe que está colocando a própria saúde em risco. E agora, com tudo o que ele está ouvindo do Ira, ele começa a se perguntar se vale a pena arriscar tanto, especialmente quando ele tem a chance de construir algo com a Sofia. Essa parte da história é cheia de emoção porque mistura o presente e o passado de um jeito que faz todo mundo pensar. O Ira é como um espelho para eles, mostrando que o amor é feito de escolhas e sacrifícios. E sabe o que é mais legal? Essa conexão entre as duas histórias não parece forçada. É como se o destino tivesse colocado o Ira na vida deles para ensinar algo importante.
Depois de passar tanto tempo ouvindo as histórias do Ira, o Luke e a Sofia começam a pensar muito sobre o que querem da vida. Só que, enquanto isso, o tempo está passando, e eles sabem que as coisas estão chegando a um ponto crítico. A Sofia tem uma oportunidade incrível de trabalhar em Nova York, algo que ela sonhou a vida inteira. Só que isso significa sair da cidade, deixar tudo para trás, inclusive o Luke. O Luke, por outro lado, está numa encruzilhada com o rodeio. Ele ama montar em touros, é o que ele sabe fazer de melhor, mas ele já quase perdeu a vida por causa disso. O médico dele deixou bem claro: se ele continuar competindo, pode acabar com ferimentos graves, ou pior. Mas ao mesmo tempo, ele sente que precisa voltar, porque é o que dá sentido para a vida dele. A relação deles começa a ficar complicada por causa dessas decisões. A Sofia quer apoiar o Luke, mas lá no fundo, ela tem medo de que ele se machuque. E o Luke? Ele também quer que a Sofia vá atrás dos sonhos dela, mas não sabe como o relacionamento pode sobreviver à distância. Eles começam a se afastar, como se cada um estivesse indo para lados opostos. E aí, sabe o que acontece? O Luke volta a competir. Ele tenta ser aquele cara forte que não desiste, mas tá claro que ele tá forçando a barra. Ele começa a ganhar umas competições, mas dá para sentir que algo tá errado. Um poderoso laço de amor surge quando Luke e Sofia se encontram. Mesmo sendo de mundos totalmente diferentes, eles não conseguem mais viver um sem o outro depois desse encontro. Mesmo sabendo que muitos desafios os aguardam neste novo relacionamento, eles decidem enfrentar tudo para poderem ficar juntos. Tudo muda quando, em uma noite chuvosa, eles encontram alguém precisando de socorro em um acidente de carro. Dentro do carro está um senhor idoso chamado Ira. Eles correm e conseguem levá-lo a tempo a um hospital. A história de vida de Ira acaba por transformar para sempre o relacionamento de Luke e Sofia, dando a eles um novo sentido e valores para suas vidas. Tudo começa com o Luke, um cara que é peão de rodeio. Sabe o que isso significa? Ele monta em touros, aqueles bem bravos que querem derrubar qualquer um que suba neles. Só que ele não é qualquer um, ele é muito bom nisso. Só que tem um problema, ele já sofreu muito com esse trabalho. Ficou machucado, e tá na dúvida se vale a pena continuar ou parar de vez. Ele ama isso, mas sabe que pode ser perigoso. Enquanto isso, tem a Sofia, uma garota bem diferente dele. Ela é estudante de arte, super focada em estudar e trabalhar em museus. Tá no último ano da faculdade e sonha em ir para Nova York para conseguir um emprego incrível. Ela é toda organizada, tem um futuro planejado, mas o que ela não planejou foi conhecer alguém que fosse bagunçar tudo isso. Aí, um dia, rola aquele encontro que muda tudo. Sabe como é, né? Ela é convencida por umas amigas a ir assistir a um rodeio, só para curtir a noite e fazer algo diferente. E adivinha quem tá competindo lá? O Luke, é claro. Ele tá lá, montando no touro como se fosse um herói, todo corajoso, e ela não consegue tirar os olhos dele. Só que quando ele termina, acontece algo inesperado. Eles acabam se conhecendo. Depois do rodeio, o Luke vai até a Sofia e começa a puxar assunto. Ele é aquele tipo de cara charmoso, que sabe falar as coisas certas, mas sem parecer metido. E ela, mesmo sendo mais tímida e pensando que o mundo dele não tem nada a ver com o dela, fica curiosa. Eles começam a conversar, e é aí que a faísca aparece. Mas pensa bem, ela vive num mundo cheio de livros, quadros e exposições, enquanto ele está acostumado com touros, fazenda e chapéu de cowboy. Eles são completamente diferentes. Mesmo assim, tem alguma coisa entre eles que faz o papo fluir, como se eles se conhecessem há muito tempo. O Luke decide que não pode deixar a oportunidade passar e convida a Sofia para sair. E mesmo meio desconfiada, ela aceita. É o tipo de encontro que parece improvável, sabe? Eles passeiam, conversam sobre a vida, sobre os sonhos, sobre o que amam. Ela fala sobre arte, ele fala sobre rodeios, e mesmo parecendo que não tem nada a ver, eles começam a perceber que tem mais em comum do que imaginavam. Só que, como a gente sabe, a vida não é tão simples. Desde o começo, fica claro que esse relacionamento vai ser complicado. A Sofia tem medo de se apaixonar e perder o foco nos seus planos. O Luke, por outro lado, está tentando lidar com os desafios do rodeio e o fato de que, se continuar competindo, pode acabar se machucando feio. É tipo aquele começo de relacionamento em que tudo parece lindo, mas você já sente que vai ter uns obstáculos no caminho. E aí, sabe o que acontece? Eles não conseguem evitar,
Mesmo com as diferenças e os medos, eles se aproximam cada vez mais. Cada encontro é uma descoberta, como se eles fossem desvendando aos poucos quem realmente são. O Luke mostra para Sofia um lado mais simples da vida, algo que ela nunca tinha experimentado. E ela faz o Luke pensar em coisas que ele nunca tinha considerado, como o que ele quer de verdade para o futuro. Esse começo é cheio de momentos bonitos e até engraçados. Tipo quando o Luke tenta impressionar a Sofia com o jeito cowboy dele, e ela, sem saber nada sobre aquele mundo, acha tudo curioso e até meio estranho. Ou quando ele faz questão de abrir a porta do carro para ela, como um verdadeiro cavalheiro, e ela dá risada, achando que ninguém faz isso nos dias de hoje. Mas é claro que nem tudo é só alegria. Lá no fundo, os dois sabem que estão entrando num território complicado. A Sofia pensa: e se eu me apaixonar e ele não quiser sair desse mundo perigoso do rodeio? Já o Luke se pergunta: será que ela realmente quer alguém como eu, que vive uma vida tão diferente da dela? Depois de um dos encontros deles, numa noite chuvosa, o Luke e a Sofia estão voltando de carro. Tá aquele temporal pesado, e eles percebem algo estranho na estrada. É um carro que saiu da pista e bateu feio. Eles param para ver o que está acontecendo e encontram um senhor idoso, sozinho, preso dentro do carro. Esse é o Ira Levinson. Ele está machucado e claramente muito fraco, mas ainda consciente. O Luke, todo corajoso, ajuda a tirar o Ira do carro. E a Sofia encontra uma caixa cheia de cartas no banco do passageiro. Dá para ver que aquilo é muito importante para o senhor, porque mesmo machucado, ele tenta falar para ela não esquecer da caixa. Então, eles levam ele para o hospital, e enquanto ele está sendo cuidado pelos médicos, a Sofia fica com a tal caixa. A curiosidade dela bate forte, porque ela percebe que essas cartas contam a história de vida do Ira. Quando o Ira acorda, ele começa a conversar com a Sofia. Ela é super gentil com ele e pergunta sobre as cartas. Aí, o Ira começa a abrir o coração e conta sobre o grande amor da vida dele, a Ruth. E é aqui que a gente é levado para outra história, como se fosse um filme dentro do filme. A Ruth era uma professora de arte, cheia de vida e apaixonada pelo que fazia. Ela e o Ira se conheceram nos anos 1940 e viveram um romance muito bonito, mas cheio de desafios. A Ruth tinha um sonho de formar uma família grande, mas, depois de um problema de saúde, eles descobrem que não podem ter filhos. Isso é um baque enorme para eles, porque naquela época ter filhos era visto como parte essencial de um casamento feliz. Mesmo assim, o Ira e a Ruth fazem de tudo para manter o amor deles forte. Eles aprendem a valorizar outras coisas, como o tempo juntos, as pequenas conquistas e o trabalho dela com arte. O Ira faz de tudo para apoiar a Ruth nos sonhos dela, e ela também está sempre ao lado dele, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Ele guarda cada momento especial entre eles nas cartas que escreve. Essas cartas são como um diário de amor, cheio de memórias e lições. Enquanto o Ira vai contando isso, a Sofia e o Luke começam a se identificar com a história. Eles veem que o relacionamento do Ira e da Ruth não foi fácil, mas eles escolheram lutar pelo amor, mesmo quando parecia que o mundo estava contra eles. Isso faz a Sofia e o Luke refletirem sobre o próprio relacionamento. A Sofia percebe que, assim como a Ruth, ela tem sonhos grandes, mas isso não significa que ela não possa amar e construir algo especial com o Luke. E o Luke começa a enxergar que, assim como o Ira, às vezes é preciso fazer sacrifícios por quem você ama. A conexão entre o passado e o presente vai ficando cada vez mais forte. O Ira não só conta a história dele, mas também dá conselhos importantes para os dois. Ele fala sobre como o amor verdadeiro exige esforço, paciência e, acima de tudo, escolhas. Ele explica que não é sempre fácil, mas que, no fim, vale a pena. E tem outro detalhe que deixa tudo ainda mais emocionante. A Sofia descobre que a Ruth era uma amante da arte, assim como ela. A Ruth tinha uma coleção incrível de pinturas e peças de arte que ela e o Ira reuniram ao longo dos anos. Isso faz a Sofia se sentir ainda mais conectada com essa história, como se ela tivesse sido levada até o Ira por algum motivo especial. Enquanto tudo isso acontece, o Luke também está enfrentando os próprios dilemas. Ele quer voltar para o rodeio, mas sabe que está colocando a própria saúde em risco. E agora, com tudo o que ele está ouvindo do Ira, ele começa a se perguntar se vale a pena arriscar tanto.
especialmente quando ele tem a chance de construir algo com a Sofia. Essa parte da história é cheia de emoção porque mistura o presente e o passado de um jeito que faz todo mundo pensar. O Ira é como um espelho para eles, mostrando que o amor é feito de escolhas e sacrifícios. E sabe o que é mais legal? Essa conexão entre as duas histórias não parece forçada. É como se o destino tivesse colocado o Ira na vida deles para ensinar algo importante. Depois de passar tanto tempo ouvindo as histórias do Ira, o Luke e a Sofia começam a pensar muito sobre o que querem da vida. Só que, enquanto isso, o tempo está passando, e eles sabem que as coisas estão chegando a um ponto crítico. A Sofia tem uma oportunidade incrível de trabalhar em Nova York, algo que ela sonhou a vida inteira. Só que isso significa sair da cidade, deixar tudo para trás, inclusive o Luke. O Luke, por outro lado, está numa encruzilhada com o rodeio. Ele ama montar em touros, é o que ele sabe fazer de melhor, mas ele já quase perdeu a vida por causa disso. O médico dele deixou bem claro: se ele continuar competindo, pode acabar com ferimentos graves, ou pior. Mas ao mesmo tempo, ele sente que precisa voltar, porque é o que dá sentido para a vida dele. A relação deles começa a ficar complicada por causa dessas decisões. A Sofia quer apoiar o Luke, mas lá no fundo, ela tem medo de que ele se machuque. E o Luke? Ele também quer que a Sofia vá atrás dos sonhos dela, mas não sabe como o relacionamento pode sobreviver à distância. Eles começam a se afastar, como se cada um estivesse indo para lados opostos. E aí, sabe o que acontece? O Luke volta a competir. Ele tenta ser aquele cara forte que não desiste, mas tá claro que ele tá forçando a barra. Ele começa a ganhar umas competições, mas dá para sentir que algo tá errado. Um poderoso laço de amor surge quando Luke e Sofia se encontram. Mesmo sendo de mundos totalmente diferentes, eles não conseguem mais viver um sem o outro depois desse encontro. Mesmo sabendo que muitos desafios os aguardam neste novo relacionamento, eles decidem enfrentar tudo para poderem ficar juntos. Tudo muda quando, em uma noite chuvosa, eles encontram alguém precisando de socorro em um acidente de carro. Dentro do carro está um senhor idoso chamado Ira. Eles correm e conseguem levá-lo a tempo a um hospital. A história de vida de Ira acaba por transformar para sempre o relacionamento de Luke e Sofia, dando a eles um novo sentido e valores para suas vidas. Tudo começa com o Luke, um cara que é peão de rodeio. Sabe o que isso significa? Ele monta em touros, aqueles bem bravos que querem derrubar qualquer um que suba neles. Só que ele não é qualquer um, ele é muito bom nisso. Só que tem um problema, ele já sofreu muito com esse trabalho. Ficou machucado e tá na dúvida se vale a pena continuar ou parar de vez. Ele ama isso, mas sabe que pode ser perigoso. Enquanto isso, tem a Sofia, uma garota bem diferente dele. Ela é estudante de arte, super focada em estudar e trabalhar em museus. Tá no último ano da faculdade e sonha em ir para Nova York para conseguir um emprego incrível. Ela é toda organizada, tem um futuro planejado, mas o que ela não planejou foi conhecer alguém que fosse bagunçar tudo isso. Aí, um dia, rola aquele encontro que muda tudo. Sabe como é, né? Ela é convencida por umas amigas a ir assistir a um rodeio, só para curtir a noite e fazer algo diferente. E adivinha quem tá competindo lá? O Luke, é claro. Ele tá lá, montando no touro como se fosse um herói, todo corajoso, e ela não consegue tirar os olhos dele. Só que quando ele termina, acontece algo inesperado. Eles acabam se conhecendo. Depois do rodeio, o Luke vai até a Sofia e começa a puxar assunto. Ele é aquele tipo de cara charmoso, que sabe falar as coisas certas, mas sem parecer metido. E ela, mesmo sendo mais tímida e pensando que o mundo dele não tem nada a ver com o dela, fica curiosa. Eles começam a conversar, e é aí que a faísca aparece. Mas pensa bem, ela vive num mundo cheio de livros, quadros e exposições, enquanto ele está acostumado com touros, fazenda e chapéu de cowboy. Eles são completamente diferentes. Mesmo assim, tem alguma coisa entre eles que faz o papo fluir, como se eles se conhecessem há muito tempo. O Luke decide que não pode deixar a oportunidade passar e convida a Sofia para sair. E mesmo meio desconfiada, ela aceita. É o tipo de encontro que parece improvável, sabe? Eles passeiam, conversam sobre a vida, sobre os sonhos, sobre o que amam. Ela fala sobre arte, ele fala sobre rodeios, e mesmo parecendo que não tem nada a ver, eles começam a perceber que tem mais em comum do que imaginavam. Só que, como a gente sabe, a vida não é tão simples.
Desde o começo, fica claro que esse relacionamento vai ser complicado. A Sofia tem medo de se apaixonar e perder o foco nos seus planos. O Luke, por outro lado, está tentando lidar com os desafios do rodeio e o fato de que, se continuar competindo, pode acabar se machucando feio. É tipo aquele começo de relacionamento em que tudo parece lindo, mas você já sente que vai ter uns obstáculos no caminho. E aí, sabe o que acontece? Eles não conseguem evitar. Mesmo com as diferenças e os medos, eles se aproximam cada vez mais. Cada encontro é uma descoberta, como se eles fossem desvendando aos poucos quem realmente são. O Luke mostra para Sofia um lado mais simples da vida, algo que ela nunca tinha experimentado. E ela faz o Luke pensar em coisas que ele nunca tinha considerado, como o que ele quer de verdade para o futuro. Esse começo é cheio de momentos bonitos e até engraçados. Tipo quando o Luke tenta impressionar a Sofia com o jeito cowboy dele, e ela, sem saber nada sobre aquele mundo, acha tudo curioso e até meio estranho. Ou quando ele faz questão de abrir a porta do carro para ela, como um verdadeiro cavalheiro, e ela dá risada, achando que ninguém faz isso nos dias de hoje. Mas é claro que nem tudo é só alegria. Lá no fundo, os dois sabem que estão entrando num território complicado. A Sofia pensa: e se eu me apaixonar e ele não quiser sair desse mundo perigoso do rodeio? Já o Luke se pergunta: será que ela realmente quer alguém como eu, que vive uma vida tão diferente da dela? Depois de um dos encontros deles, numa noite chuvosa, o Luke e a Sofia estão voltando de carro. Tá aquele temporal pesado, e eles percebem algo estranho na estrada. É um carro que saiu da pista e bateu feio. Eles param para ver o que está acontecendo e encontram um senhor idoso, sozinho, preso dentro do carro. Esse é o Ira Levinson. Ele está machucado e claramente muito fraco, mas ainda consciente. O Luke, todo corajoso, ajuda a tirar o Ira do carro. E a Sofia encontra uma caixa cheia de cartas no banco do passageiro. Dá para ver que aquilo é muito importante para o senhor, porque mesmo machucado, ele tenta falar para ela não esquecer da caixa. Então, eles levam ele para o hospital, e enquanto ele está sendo cuidado pelos médicos, a Sofia fica com a tal caixa. A curiosidade dela bate forte, porque ela percebe que essas cartas contam a história de vida do Ira. Quando o Ira acorda, ele começa a conversar com a Sofia. Ela é super gentil com ele e pergunta sobre as cartas. Aí, o Ira começa a abrir o coração e conta sobre o grande amor da vida dele, a Ruth. E é aqui que a gente é levado para outra história, como se fosse um filme dentro do filme. A Ruth era uma professora de arte, cheia de vida e apaixonada pelo que fazia. Ela e o Ira se conheceram nos anos 1940 e viveram um romance muito bonito, mas cheio de desafios. A Ruth tinha um sonho de formar uma família grande, mas, depois de um problema de saúde, eles descobrem que não podem ter filhos. Isso é um baque enorme para eles, porque naquela época ter filhos era visto como parte essencial de um casamento feliz. Mesmo assim, o Ira e a Ruth fazem de tudo para manter o amor deles forte. Eles aprendem a valorizar outras coisas, como o tempo juntos, as pequenas conquistas e o trabalho dela com arte. O Ira faz de tudo para apoiar a Ruth nos sonhos dela, e ela também está sempre ao lado dele, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Ele guarda cada momento especial entre eles nas cartas que escreve. Essas cartas são como um diário de amor, cheio de memórias e lições. Enquanto o Ira vai contando isso, a Sofia e o Luke começam a se identificar com a história. Eles veem que o relacionamento do Ira e da Ruth não foi fácil, mas eles escolheram lutar pelo amor, mesmo quando parecia que o mundo estava contra eles. Isso faz a Sofia e o Luke refletirem sobre o próprio relacionamento. A Sofia percebe que, assim como a Ruth, ela tem sonhos grandes, mas isso não significa que ela não possa amar e construir algo especial com o Luke. E o Luke começa a enxergar que, assim como o Ira, às vezes é preciso fazer sacrifícios por quem você ama. A conexão entre o passado e o presente vai ficando cada vez mais forte. O Ira não só conta a história dele, mas também dá conselhos importantes para os dois. Ele fala sobre como o amor verdadeiro exige esforço, paciência e, acima de tudo, escolhas. Ele explica que não é sempre fácil, mas que, no fim, vale a pena. E tem outro detalhe que deixa tudo ainda mais emocionante. A Sofia descobre que a Ruth era uma amante da arte, assim como ela.
A Ruth tinha uma coleção incrível de pinturas e peças de arte que ela e o Ira reuniram ao longo dos anos. Isso faz a Sofia se sentir ainda mais conectada com essa história, como se ela tivesse sido levada até o Ira por algum motivo especial. Enquanto tudo isso acontece, o Luke também está enfrentando os próprios dilemas. Ele quer voltar para o rodeio, mas sabe que está colocando a própria saúde em risco. E agora, com tudo o que ele está ouvindo do Ira, ele começa a se perguntar se vale a pena arriscar tanto, especialmente quando ele tem a chance de construir algo com a Sofia. Essa parte da história é cheia de emoção porque mistura o presente e o passado de um jeito que faz todo mundo pensar. O Ira é como um espelho para eles, mostrando que o amor é feito de escolhas e sacrifícios. E sabe o que é mais legal? Essa conexão entre as duas histórias não parece forçada. É como se o destino tivesse colocado o Ira na vida deles para ensinar algo importante. Depois de passar tanto tempo ouvindo as histórias do Ira, o Luke e a Sofia começam a pensar muito sobre o que querem da vida. Só que, enquanto isso, o tempo está passando, e eles sabem que as coisas estão chegando a um ponto crítico. A Sofia tem uma oportunidade incrível de trabalhar em Nova York, algo que ela sonhou a vida inteira. Só que isso significa sair da cidade, deixar tudo para trás, inclusive o Luke. O Luke, por outro lado, está numa encruzilhada com o rodeio. Ele ama montar em touros, é o que ele sabe fazer de melhor, mas ele já quase perdeu a vida por causa disso. O médico dele deixou bem claro: se ele continuar competindo, pode acabar com ferimentos graves, ou pior. Mas ao mesmo tempo, ele sente que precisa voltar, porque é o que dá sentido para a vida dele. A relação deles começa a ficar complicada por causa dessas decisões. A Sofia quer apoiar o Luke, mas lá no fundo, ela tem medo de que ele se machuque. E o Luke? Ele também quer que a Sofia vá atrás dos sonhos dela, mas não sabe como o relacionamento pode sobreviver à distância. Eles começam a se afastar, como se cada um estivesse indo para lados opostos. E aí, sabe o que acontece? O Luke volta a competir. Ele tenta ser aquele cara forte que não desiste, mas tá claro que ele tá forçando a barra. Ele começa a ganhar umas competições, mas dá para sentir que algo tá errado. Um poderoso laço de amor surge quando Luke e Sofia se encontram. Mesmo sendo de mundos totalmente diferentes, eles não conseguem mais viver um sem o outro depois desse encontro. Mesmo sabendo que muitos desafios os aguardam neste novo relacionamento, eles decidem enfrentar tudo para poderem ficar juntos. Tudo muda quando, em uma noite chuvosa, eles encontram alguém precisando de socorro em um acidente de carro. Dentro do carro está um senhor idoso chamado Ira. Eles correm e conseguem levá-lo a tempo a um hospital. A história de vida de Ira acaba por transformar para sempre o relacionamento de Luke e Sofia, dando a eles um novo sentido e valores para suas vidas. Tudo começa com o Luke, um cara que é peão de rodeio. Sabe o que isso significa? Ele monta em touros, aqueles bem bravos que querem derrubar qualquer um que suba neles. Só que ele não é qualquer um, ele é muito bom nisso. Só que tem um problema, ele já sofreu muito com esse trabalho. Ficou machucado, e tá na dúvida se vale a pena continuar ou parar de vez. Ele ama isso, mas sabe que pode ser perigoso. Enquanto isso, tem a Sofia, uma garota bem diferente dele. Ela é estudante de arte, super focada em estudar e trabalhar em museus. Tá no último ano da faculdade e sonha em ir para Nova York para conseguir um emprego incrível. Ela é toda organizada, tem um futuro planejado, mas o que ela não planejou foi conhecer alguém que fosse bagunçar tudo isso. Aí, um dia, rola aquele encontro que muda tudo. Sabe como é, né? Ela é convencida por umas amigas a ir assistir a um rodeio, só para curtir a noite e fazer algo diferente. E adivinha quem tá competindo lá? O Luke, é claro. Ele tá lá, montando no touro como se fosse um herói, todo corajoso, e ela não consegue tirar os olhos dele. Só que quando ele termina, acontece algo inesperado. Eles acabam se conhecendo. Depois do rodeio, o Luke vai até a Sofia e começa a puxar assunto. Ele é aquele tipo de cara charmoso, que sabe falar as coisas certas, mas sem parecer metido. E ela, mesmo sendo mais tímida e pensando que o mundo dele não tem nada a ver com o dela, fica curiosa. Eles começam a conversar, e é aí que a faísca aparece. Mas pensa bem, ela vive num mundo cheio de livros, quadros e exposições, enquanto ele está acostumado com touros, fazenda e chapéu de cowboy. Eles são completamente diferentes. Mesmo assim,
Tem alguma coisa entre eles que faz o papo fluir, como se eles se conhecessem há muito tempo. O Luke decide que não pode deixar a oportunidade passar e convida a Sofia para sair. E mesmo meio desconfiada, ela aceita. É o tipo de encontro que parece improvável, sabe? Eles passeiam, conversam sobre a vida, sobre os sonhos, sobre o que amam. Ela fala sobre arte, ele fala sobre rodeios, e mesmo parecendo que não tem nada a ver, eles começam a perceber que tem mais em comum do que imaginavam. Só que, como a gente sabe, a vida não é tão simples. Desde o começo, fica claro que esse relacionamento vai ser complicado. A Sofia tem medo de se apaixonar e perder o foco nos seus planos. O Luke, por outro lado, está tentando lidar com os desafios do rodeio e o fato de que, se continuar competindo, pode acabar se machucando feio. É tipo aquele começo de relacionamento em que tudo parece lindo, mas você já sente que vai ter uns obstáculos no caminho. E aí, sabe o que acontece? Eles não conseguem evitar. Mesmo com as diferenças e os medos, eles se aproximam cada vez mais. Cada encontro é uma descoberta. Como se eles fossem desvendando aos poucos quem realmente são. O Luke mostra para Sofia um lado mais simples da vida, algo que ela nunca tinha experimentado. E ela faz o Luke pensar em coisas que ele nunca tinha considerado, como o que ele quer de verdade para o futuro. Esse começo é cheio de momentos bonitos e até engraçados. Tipo quando o Luke tenta impressionar a Sofia com o jeito cowboy dele, e ela, sem saber nada sobre aquele mundo, acha tudo curioso e até meio estranho. Ou quando ele faz questão de abrir a porta do carro para ela, como um verdadeiro cavalheiro, e ela dá risada, achando que ninguém faz isso nos dias de hoje. Mas é claro que nem tudo é só alegria. Lá no fundo, os dois sabem que estão entrando num território complicado. A Sofia pensa: e se eu me apaixonar e ele não quiser sair desse mundo perigoso do rodeio? Já o Luke se pergunta: será que ela realmente quer alguém como eu, que vive uma vida tão diferente da dela? Depois de um dos encontros deles, numa noite chuvosa, o Luke e a Sofia estão voltando de carro. Tá aquele temporal pesado, e eles percebem algo estranho na estrada. É um carro que saiu da pista e bateu feio. Eles param para ver o que está acontecendo e encontram um senhor idoso, sozinho, preso dentro do carro. Esse é o Ira Levinson. Ele está machucado e claramente muito fraco, mas ainda consciente. O Luke, todo corajoso, ajuda a tirar o Ira do carro. E a Sofia encontra uma caixa cheia de cartas no banco do passageiro. Dá para ver que aquilo é muito importante para o senhor, porque mesmo machucado, ele tenta falar para ela não esquecer da caixa. Então, eles levam ele para o hospital, e enquanto ele está sendo cuidado pelos médicos, a Sofia fica com a tal caixa. A curiosidade dela bate forte, porque ela percebe que essas cartas contam a história de vida do Ira. Quando o Ira acorda, ele começa a conversar com a Sofia. Ela é super gentil com ele e pergunta sobre as cartas. Aí, o Ira começa a abrir o coração e conta sobre o grande amor da vida dele, a Ruth. E é aqui que a gente é levado para outra história, como se fosse um filme dentro do filme. A Ruth era uma professora de arte, cheia de vida e apaixonada pelo que fazia. Ela e o Ira se conheceram nos anos 1940 e viveram um romance muito bonito, mas cheio de desafios. A Ruth tinha um sonho de formar uma família grande, mas, depois de um problema de saúde, eles descobrem que não podem ter filhos. Isso é um baque enorme para eles, porque naquela época ter filhos era visto como parte essencial de um casamento feliz. Mesmo assim, o Ira e a Ruth fazem de tudo para manter o amor deles forte. Eles aprendem a valorizar outras coisas, como o tempo juntos, as pequenas conquistas e o trabalho dela com arte. O Ira faz de tudo para apoiar a Ruth nos sonhos dela, e ela também está sempre ao lado dele, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Ele guarda cada momento especial entre eles nas cartas que escreve. Essas cartas são como um diário de amor, cheio de memórias e lições. Enquanto o Ira vai contando isso, a Sofia e o Luke começam a se identificar com a história. Eles veem que o relacionamento do Ira e da Ruth não foi fácil, mas eles escolheram lutar pelo amor, mesmo quando parecia que o mundo estava contra eles. Isso faz a Sofia e o Luke refletirem sobre o próprio relacionamento. A Sofia percebe que, assim como a Ruth, ela tem sonhos grandes, mas isso não significa que ela não possa amar e construir algo especial com o Luke. E o Luke começa a enxergar que, assim como o Ira,
Às vezes é preciso fazer sacrifícios por quem você ama. A conexão entre o passado e o presente vai ficando cada vez mais forte. O Ira não só conta a história dele, mas também dá conselhos importantes para os dois. Ele fala sobre como o amor verdadeiro exige esforço, paciência e, acima de tudo, escolhas. Ele explica que não é sempre fácil, mas que, no fim, vale a pena. E tem outro detalhe que deixa tudo ainda mais emocionante. A Sophia descobre que a Ruth era uma amante da arte, assim como ela. A Ruth tinha uma coleção incrível de pinturas e peças de arte que ela e o Ira reuniram ao longo dos anos. Isso faz a Sophia se sentir ainda mais conectada com essa história, como se ela tivesse sido levada até o Ira por algum motivo especial. Enquanto tudo isso acontece, o Luke também está enfrentando os próprios dilemas. Ele quer voltar para o rodeio, mas sabe que está colocando a própria saúde em risco. E agora, com tudo o que ele está ouvindo do Ira, ele começa a se perguntar se vale a pena arriscar tanto, especialmente quando ele tem a chance de construir algo com a Sophia. Essa parte da história é cheia de emoção porque mistura o presente e o passado de um jeito que faz todo mundo pensar. O Ira é como um espelho para eles, mostrando que o amor é feito de escolhas e sacrifícios. E sabe o que é mais legal? Essa conexão entre as duas histórias não parece forçada. É como se o destino tivesse colocado o Ira na vida deles para ensinar algo importante. Depois de passar tanto tempo ouvindo as histórias do Ira, o Luke e a Sophia começam a pensar muito sobre o que querem da vida. Só que, enquanto isso, o tempo está passando, e eles sabem que as coisas estão chegando a um ponto crítico. A Sophia tem uma oportunidade incrível de trabalhar em Nova York, algo que ela sonhou a vida inteira. Só que isso significa sair da cidade, deixar tudo para trás, inclusive o Luke. O Luke, por outro lado, está numa encruzilhada com o rodeio. Ele ama montar em touros, é o que ele sabe fazer de melhor, mas ele já quase perdeu a vida por causa disso. O médico dele deixou bem claro: se ele continuar competindo, pode acabar com ferimentos graves, ou pior. Mas ao mesmo tempo, ele sente que precisa voltar, porque é o que dá sentido para a vida dele. A relação deles começa a ficar complicada por causa dessas decisões. A Sophia quer apoiar o Luke, mas lá no fundo, ela tem medo de que ele se machuque. E o Luke? Ele também quer que a Sophia vá atrás dos sonhos dela, mas não sabe como o relacionamento pode sobreviver à distância. Eles começam a se afastar, como se cada um estivesse indo para lados opostos. E aí, sabe o que acontece? O Luke volta a competir. Ele tenta ser aquele cara forte que não desiste, mas tá claro que ele tá forçando a barra. Ele começa a ganhar umas competições, mas dá para sentir que algo tá errado. Um poderoso laço de amor surge quando Luke e Sophia se encontram. Mesmo sendo de mundos totalmente diferentes, eles não conseguem mais viver um sem o outro depois desse encontro. Mesmo sabendo que muitos desafios os aguardam neste novo relacionamento, eles decidem enfrentar tudo para poderem ficar juntos. Tudo muda quando, em uma noite chuvosa, eles encontram alguém precisando de socorro em um acidente de carro. Dentro do carro está um senhor idoso chamado Ira. Eles correm e conseguem levá-lo a tempo a um hospital. A história de vida de Ira acaba por transformar para sempre o relacionamento de Luke e Sophia, dando a eles um novo sentido e valores para suas vidas. Tudo começa com o Luke, um cara que é peão de rodeio. Sabe o que isso significa? Ele monta em touros, aqueles bem bravos que querem derrubar qualquer um que suba neles. Só que ele não é qualquer um, ele é muito bom nisso. Só que tem um problema, ele já sofreu muito com esse trabalho. Ficou machucado e tá na dúvida se vale a pena continuar ou parar de vez. Ele ama isso, mas sabe que pode ser perigoso. Enquanto isso, tem a Sophia, uma garota bem diferente dele. Ela é estudante de arte, super focada em estudar e trabalhar em museus. Tá no último ano da faculdade e sonha em ir para Nova York para conseguir um emprego incrível. Ela é toda organizada, tem um futuro planejado, mas o que ela não planejou foi conhecer alguém que fosse bagunçar tudo isso. Aí, um dia, rola aquele encontro que muda tudo. Sabe como é, né? Ela é convencida por umas amigas a ir assistir a um rodeio, só para curtir a noite e fazer algo diferente. E adivinha quem tá competindo lá? O Luke, é claro. Ele tá lá, montando no touro como se fosse um herói, todo corajoso, e ela não consegue tirar os olhos dele. Só que quando ele termina, acontece algo inesperado. Eles acabam se conhecendo. Depois do rodeio,
O Luke vai até a Sofia e começa a puxar assunto. Ele é aquele tipo de cara charmoso, que sabe falar as coisas certas, mas sem parecer metido. E ela, mesmo sendo mais tímida e pensando que o mundo dele não tem nada a ver com o dela, fica curiosa. Eles começam a conversar, e é aí que a faísca aparece. Mas pensa bem, ela vive num mundo cheio de livros, quadros e exposições, enquanto ele está acostumado com touros, fazenda e chapéu de cowboy. Eles são completamente diferentes. Mesmo assim, tem alguma coisa entre eles que faz o papo fluir, como se eles se conhecessem há muito tempo. O Luke decide que não pode deixar a oportunidade passar e convida a Sofia para sair. E mesmo meio desconfiada, ela aceita. É o tipo de encontro que parece improvável, sabe? Eles passeiam, conversam sobre a vida, sobre os sonhos, sobre o que amam. Ela fala sobre arte, ele fala sobre rodeios, e mesmo parecendo que não tem nada a ver, eles começam a perceber que tem mais em comum do que imaginavam. Só que, como a gente sabe, a vida não é tão simples. Desde o começo, fica claro que esse relacionamento vai ser complicado. A Sofia tem medo de se apaixonar e perder o foco nos seus planos. O Luke, por outro lado, está tentando lidar com os desafios do rodeio e o fato de que, se continuar competindo, pode acabar se machucando feio. É tipo aquele começo de relacionamento em que tudo parece lindo, mas você já sente que vai ter uns obstáculos no caminho. E aí, sabe o que acontece? Eles não conseguem evitar. Mesmo com as diferenças e os medos, eles se aproximam cada vez mais. Cada encontro é uma descoberta. Como se eles fossem desvendando aos poucos quem realmente são. O Luke mostra para Sofia um lado mais simples da vida, algo que ela nunca tinha experimentado. E ela faz o Luke pensar em coisas que ele nunca tinha considerado, como o que ele quer de verdade para o futuro. Esse começo é cheio de momentos bonitos e até engraçados. Tipo quando o Luke tenta impressionar a Sofia com o jeito cowboy dele, e ela, sem saber nada sobre aquele mundo, acha tudo curioso e até meio estranho. Ou quando ele faz questão de abrir a porta do carro para ela, como um verdadeiro cavalheiro, e ela dá risada, achando que ninguém faz isso nos dias de hoje. Mas é claro que nem tudo é só alegria. Lá no fundo, os dois sabem que estão entrando num território complicado. A Sofia pensa, e se eu me apaixonar e ele não quiser sair desse mundo perigoso do rodeio? Já o Luke se pergunta, será que ela realmente quer alguém como eu, que vive uma vida tão diferente da dela? Depois de um dos encontros deles, numa noite chuvosa, o Luke e a Sofia estão voltando de carro. Tá aquele temporal pesado, e eles percebem algo estranho na estrada. É um carro que saiu da pista e bateu feio. Eles param para ver o que está acontecendo e encontram um senhor idoso, sozinho, preso dentro do carro. Esse é o Ira Levinson. Ele está machucado e claramente muito fraco, mas ainda consciente. O Luke, todo corajoso, ajuda a tirar o Ira do carro. E a Sofia encontra uma caixa cheia de cartas no banco do passageiro. Dá para ver que aquilo é muito importante para o senhor, porque mesmo machucado, ele tenta falar para ela não esquecer da caixa. Então, eles levam ele para o hospital, e enquanto ele está sendo cuidado pelos médicos, a Sofia fica com a tal caixa. A curiosidade dela bate forte, porque ela percebe que essas cartas contam a história de vida do Ira. Quando o Ira acorda, ele começa a conversar com a Sofia. Ela é super gentil com ele e pergunta sobre as cartas. Aí, o Ira começa a abrir o coração e conta sobre o grande amor da vida dele, a Ruth. E é aqui que a gente é levado para outra história, como se fosse um filme dentro do filme. A Ruth era uma professora de arte, cheia de vida e apaixonada pelo que fazia. Ela e o Ira se conheceram nos anos 1940 e viveram um romance muito bonito, mas cheio de desafios. A Ruth tinha um sonho de formar uma família grande, mas, depois de um problema de saúde, eles descobrem que não podem ter filhos. Isso é um baque enorme para eles, porque naquela época ter filhos era visto como parte essencial de um casamento feliz. Mesmo assim, o Ira e a Ruth fazem de tudo para manter o amor deles forte. Eles aprendem a valorizar outras coisas, como o tempo juntos, as pequenas conquistas e o trabalho dela com arte. O Ira faz de tudo para apoiar a Ruth nos sonhos dela, e ela também está sempre ao lado dele, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Ele guarda cada momento especial entre eles nas cartas que escreve. Essas cartas são como um diário de amor, cheio de memórias e lições.
Enquanto o Ira vai contando isso, a Sofia e o Luke começam a se identificar com a história. Eles veem que o relacionamento do Ira e da Ruth não foi fácil, mas eles escolheram lutar pelo amor, mesmo quando parecia que o mundo estava contra eles. Isso faz a Sofia e o Luke refletirem sobre o próprio relacionamento. A Sofia percebe que, assim como a Ruth, ela tem sonhos grandes, mas isso não significa que ela não possa amar e construir algo especial com o Luke. E o Luke começa a enxergar que, assim como o Ira, às vezes é preciso fazer sacrifícios por quem você ama. A conexão entre o passado e o presente vai ficando cada vez mais forte. O Ira não só conta a história dele, mas também dá conselhos importantes para os dois. Ele fala sobre como o amor verdadeiro exige esforço, paciência e, acima de tudo, escolhas. Ele explica que não é sempre fácil, mas que, no fim, vale a pena. E tem outro detalhe que deixa tudo ainda mais emocionante. A Sofia descobre que a Ruth era uma amante da arte, assim como ela. A Ruth tinha uma coleção incrível de pinturas e peças de arte que ela e o Ira reuniram ao longo dos anos. Isso faz a Sofia se sentir ainda mais conectada com essa história, como se ela tivesse sido levada até o Ira por algum motivo especial. Enquanto tudo isso acontece, o Luke também está enfrentando os próprios dilemas. Ele quer voltar para o rodeio, mas sabe que está colocando a própria saúde em risco. E agora, com tudo o que ele está ouvindo do Ira, ele começa a se perguntar se vale a pena arriscar tanto, especialmente quando ele tem a chance de construir algo com a Sofia. Essa parte da história é cheia de emoção porque mistura o presente e o passado de um jeito que faz todo mundo pensar. O Ira é como um espelho para eles, mostrando que o amor é feito de escolhas e sacrifícios. E sabe o que é mais legal? Essa conexão entre as duas histórias não parece forçada. É como se o destino tivesse colocado o Ira na vida deles para ensinar algo importante. Depois de passar tanto tempo ouvindo as histórias do Ira, o Luke e a Sofia começam a pensar muito sobre o que querem da vida. Só que, enquanto isso, o tempo está passando, e eles sabem que as coisas estão chegando a um ponto crítico. A Sofia tem uma oportunidade incrível de trabalhar em Nova York, algo que ela sonhou a vida inteira. Só que isso significa sair da cidade, deixar tudo para trás, inclusive o Luke. O Luke, por outro lado, está numa encruzilhada com o rodeio. Ele ama montar em touros, é o que ele sabe fazer de melhor, mas ele já quase perdeu a vida por causa disso. O médico dele deixou bem claro: se ele continuar competindo, pode acabar com ferimentos graves, ou pior. Mas ao mesmo tempo, ele sente que precisa voltar, porque é o que dá sentido para a vida dele. A relação deles começa a ficar complicada por causa dessas decisões. A Sofia quer apoiar o Luke, mas lá no fundo, ela tem medo de que ele se machuque. E o Luke? Ele também quer que a Sofia vá atrás dos sonhos dela, mas não sabe como o relacionamento pode sobreviver à distância. Eles começam a se afastar, como se cada um estivesse indo para lados opostos. E aí, sabe o que acontece? O Luke volta a competir. Ele tenta ser aquele cara forte que não desiste, mas tá claro que ele tá forçando a barra. Ele começa a ganhar umas competições, mas dá para sentir que algo tá errado. Um poderoso laço de amor surge quando Luke e Sofia se encontram. Mesmo sendo de mundos totalmente diferentes, eles não conseguem mais viver um sem o outro depois desse encontro. Mesmo sabendo que muitos desafios os aguardam neste novo relacionamento, eles decidem enfrentar tudo para poderem ficar juntos. Tudo muda quando, em uma noite chuvosa, eles encontram alguém precisando de socorro em um acidente de carro. Dentro do carro está um senhor idoso chamado Ira. Eles correm e conseguem levá-lo a tempo a um hospital. A história de vida de Ira acaba por transformar para sempre o relacionamento de Luke e Sofia, dando a eles um novo sentido e valores para suas vidas. Tudo começa com o Luke, um cara que é peão de rodeio. Sabe o que isso significa? Ele monta em touros, aqueles bem bravos que querem derrubar qualquer um que suba neles. Só que ele não é qualquer um, ele é muito bom nisso. Só que tem um problema, ele já sofreu muito com esse trabalho. Ficou machucado e tá na dúvida se vale a pena continuar ou parar de vez. Ele ama isso, mas sabe que pode ser perigoso. Enquanto isso, tem a Sofia, uma garota bem diferente dele. Ela é estudante de arte, super focada em estudar e trabalhar em museus. Tá no último ano da faculdade e sonha em ir para Nova York para conseguir um emprego incrível. Ela é toda organizada, tem um futuro planejado,
Mas o que ela não planejou foi conhecer alguém que fosse bagunçar tudo isso. Aí, um dia, rola aquele encontro que muda tudo. Sabe como é, né? Ela é convencida por umas amigas a ir assistir a um rodeio, só pra curtir a noite e fazer algo diferente. E adivinha quem tá competindo lá? O Luke, é claro. Ele tá lá, montando no touro como se fosse um herói, todo corajoso, e ela não consegue tirar os olhos dele. Só que quando ele termina, acontece algo inesperado. Eles acabam se conhecendo. Depois do rodeio, o Luke vai até a Sofia e começa a puxar assunto. Ele é aquele tipo de cara charmoso, que sabe falar as coisas certas, mas sem parecer metido. E ela, mesmo sendo mais tímida e pensando que o mundo dele não tem nada a ver com o dela, fica curiosa. Eles começam a conversar, e é aí que a faísca aparece. Mas pensa bem, ela vive num mundo cheio de livros, quadros e exposições, enquanto ele está acostumado com touros, fazenda e chapéu de cowboy. Eles são completamente diferentes. Mesmo assim, tem alguma coisa entre eles que faz o papo fluir, como se eles se conhecessem há muito tempo. O Luke decide que não pode deixar a oportunidade passar e convida a Sofia para sair. E mesmo meio desconfiada, ela aceita. É o tipo de encontro que parece improvável, sabe? Eles passeiam, conversam sobre a vida, sobre os sonhos, sobre o que amam. Ela fala sobre arte, ele fala sobre rodeios, e mesmo parecendo que não tem nada a ver, eles começam a perceber que tem mais em comum do que imaginavam. Só que, como a gente sabe, a vida não é tão simples. Desde o começo, fica claro que esse relacionamento vai ser complicado. A Sofia tem medo de se apaixonar e perder o foco nos seus planos. O Luke, por outro lado, está tentando lidar com os desafios do rodeio e o fato de que, se continuar competindo, pode acabar se machucando feio. É tipo aquele começo de relacionamento em que tudo parece lindo, mas você já sente que vai ter uns obstáculos no caminho. E aí, sabe o que acontece? Eles não conseguem evitar. Mesmo com as diferenças e os medos, eles se aproximam cada vez mais. Cada encontro é uma descoberta. Como se eles fossem desvendando aos poucos quem realmente são. O Luke mostra para Sofia um lado mais simples da vida, algo que ela nunca tinha experimentado. E ela faz o Luke pensar em coisas que ele nunca tinha considerado, como o que ele quer de verdade para o futuro. Esse começo é cheio de momentos bonitos e até engraçados. Tipo quando o Luke tenta impressionar a Sofia com o jeito cowboy dele, e ela, sem saber nada sobre aquele mundo, acha tudo curioso e até meio estranho. Ou quando ele faz questão de abrir a porta do carro para ela, como um verdadeiro cavalheiro, e ela dá risada, achando que ninguém faz isso nos dias de hoje. Mas é claro que nem tudo é só alegria. Lá no fundo, os dois sabem que estão entrando num território complicado. A Sofia pensa, e se eu me apaixonar e ele não quiser sair desse mundo perigoso do rodeio? Já o Luke se pergunta, será que ela realmente quer alguém como eu, que vive uma vida tão diferente da dela? Depois de um dos encontros deles, numa noite chuvosa, o Luke e a Sofia estão voltando de carro. Tá aquele temporal pesado, e eles percebem algo estranho na estrada. É um carro que saiu da pista e bateu feio. Eles param para ver o que está acontecendo e encontram um senhor idoso, sozinho, preso dentro do carro. Esse é o Ira Levinson. Ele está machucado e claramente muito fraco, mas ainda consciente. O Luke, todo corajoso, ajuda a tirar o Ira do carro. E a Sofia encontra uma caixa cheia de cartas no banco do passageiro. Dá para ver que aquilo é muito importante para o senhor, porque mesmo machucado, ele tenta falar para ela não esquecer da caixa. Então, eles levam ele para o hospital, e enquanto ele está sendo cuidado pelos médicos, a Sofia fica com a tal caixa. A curiosidade dela bate forte, porque ela percebe que essas cartas contam a história de vida do Ira. Quando o Ira acorda, ele começa a conversar com a Sofia. Ela é super gentil com ele e pergunta sobre as cartas. Aí, o Ira começa a abrir o coração e conta sobre o grande amor da vida dele, a Ruth. E é aqui que a gente é levado para outra história, como se fosse um filme dentro do filme. A Ruth era uma professora de arte, cheia de vida e apaixonada pelo que fazia. Ela e o Ira se conheceram nos anos 1940 e viveram um romance muito bonito, mas cheio de desafios. A Ruth tinha um sonho de formar uma família grande, mas, depois de um problema de saúde, eles descobrem que não podem ter filhos. Isso é um baque enorme para eles,
porque naquela época ter filhos era visto como parte essencial de um casamento feliz. Mesmo assim, o Ira e a Ruth fazem de tudo para manter o amor deles forte. Eles aprendem a valorizar outras coisas, como o tempo juntos, as pequenas conquistas e o trabalho dela com arte. O Ira faz de tudo para apoiar a Ruth nos sonhos dela, e ela também está sempre ao lado dele, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Ele guarda cada momento especial entre eles nas cartas que escreve. Essas cartas são como um diário de amor, cheio de memórias e lições. Enquanto o Ira vai contando isso, a Sofia e o Luke começam a se identificar com a história. Eles veem que o relacionamento do Ira e da Ruth não foi fácil, mas eles escolheram lutar pelo amor, mesmo quando parecia que o mundo estava contra eles. Isso faz a Sofia e o Luke refletirem sobre o próprio relacionamento. A Sofia percebe que, assim como a Ruth, ela tem sonhos grandes, mas isso não significa que ela não possa amar e construir algo especial com o Luke. E o Luke começa a enxergar que, assim como o Ira, às vezes é preciso fazer sacrifícios por quem você ama. A conexão entre o passado e o presente vai ficando cada vez mais forte. O Ira não só conta a história dele, mas também dá conselhos importantes para os dois. Ele fala sobre como o amor verdadeiro exige esforço, paciência e, acima de tudo, escolhas. Ele explica que não é sempre fácil, mas que, no fim, vale a pena. E tem outro detalhe que deixa tudo ainda mais emocionante. A Sofia descobre que a Ruth era uma amante da arte, assim como ela. A Ruth tinha uma coleção incrível de pinturas e peças de arte que ela e o Ira reuniram ao longo dos anos. Isso faz a Sofia se sentir ainda mais conectada com essa história, como se ela tivesse sido levada até o Ira por algum motivo especial. Enquanto tudo isso acontece, o Luke também está enfrentando os próprios dilemas. Ele quer voltar para o rodeio, mas sabe que está colocando a própria saúde em risco. E agora, com tudo o que ele está ouvindo do Ira, ele começa a se perguntar se vale a pena arriscar tanto, especialmente quando ele tem a chance de construir algo com a Sofia. Essa parte da história é cheia de emoção porque mistura o presente e o passado de um jeito que faz todo mundo pensar. O Ira é como um espelho para eles, mostrando que o amor é feito de escolhas e sacrifícios. E sabe o que é mais legal? Essa conexão entre as duas histórias não parece forçada. É como se o destino tivesse colocado o Ira na vida deles para ensinar algo importante. Depois de passar tanto tempo ouvindo as histórias do Ira, o Luke e a Sofia começam a pensar muito sobre o que querem da vida. Só que, enquanto isso, o tempo está passando, e eles sabem que as coisas estão chegando a um ponto crítico. A Sofia tem uma oportunidade incrível de trabalhar em Nova York, algo que ela sonhou a vida inteira. Só que isso significa sair da cidade, deixar tudo para trás, inclusive o Luke. O Luke, por outro lado, está numa encruzilhada com o rodeio. Ele ama montar em touros, é o que ele sabe fazer de melhor, mas ele já quase perdeu a vida por causa disso. O médico dele deixou bem claro: se ele continuar competindo, pode acabar com ferimentos graves, ou pior. Mas ao mesmo tempo, ele sente que precisa voltar, porque é o que dá sentido para a vida dele. A relação deles começa a ficar complicada por causa dessas decisões. A Sofia quer apoiar o Luke, mas lá no fundo, ela tem medo de que ele se machuque. E o Luke? Ele também quer que a Sofia vá atrás dos sonhos dela, mas não sabe como o relacionamento pode sobreviver à distância. Eles começam a se afastar, como se cada um estivesse indo para lados opostos. E aí, sabe o que acontece? O Luke volta a competir. Ele tenta ser aquele cara forte que não desiste, mas tá claro que ele tá forçando a barra. Ele começa a ganhar umas competições, mas dá para sentir que algo tá errado. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.